O inferno começou em um café, com um sonho. Era uma manhã qualquer em Vale Esquecido, Minas Gerais, o cheiro de café fresco e pão de queijo ainda flutuava no ar. Eu, Ana, jornalista do Crônica Diária, estava ali para uma matéria sobre turismo rural, uma pífia tarefa, eu pensava. Mas o burburinho, o murmúrio crescente, rasgou a paz. Não era o som de risadas ou conversas matinais, mas algo mais, um medo que se espalhava na mesa ao lado. Uma mulher de cabelos grisalhos falava baixinho. Sonhei com ele de novo. João, aquele homem, ela descrevia a figura, os olhos arregalados de pavor. João, o marido, a interrompeu, a voz rouca, o casaco amarelo, né, alto, parado, lá no precipício. Um calafrio me percorreu. Eu conhecia aquela descrição. Outras mesas se viraram sussurros, viraram exclamações. Eu também vi ele no meu sonho, o casaco amarelo. A conversa se espalhou como um vírus, um contágio de terror silencioso. Eu senti meu estômago gelar, eu tinha acordado minutos antes, o suor frio na testa, o homem do casaco amarelo. Ele estava no meu sonho também, parado, imóvel, à beira de um abismo escuro. Eu vi sua silhueta, o tecido vibrante contra o nada. Uma imagem que grudou na minha mente agora, ali no café. A realidade me atingiu. Não era só um sonho meu, nem uma coincidência. A histeria era real, o medo palpável, a vida em Vale Esquecido e a minha própria vida profissional. Tinham acabado de mudar. Esqueçam o turismo rural. Eu peguei o celular, os dedos tremendo, liguei para a redação, com a voz embargada. Preparem-se, há algo muito mais sombrio acontecendo aqui. Eu podia sentir. A escuridão tinha chegado, o inferno começou em um café com um sonho. A jornalista Ana descobre que um pesadelo coletivo sobre um homem de casaco amarelo assola Vale Esquecido. Sua matéria de turismo rural rapidamente se torna uma investigação urgente de um terror que se espalha, mudando a vida da cidade. Uma escuridão palpável chegou. E Ana está agora no epicentro dessa ameaça. Eu precisava de respostas. Aquele pesadelo não era só meu, era de todos. Andei pelas ruas, o gravador em punho. O coração batendo forte, cada morador que eu abordava, a mesma história, o homem alto, o casaco amarelo berrante, o silêncio pesado. Ninguém o conhecia na realidade. Era como se ele tivesse brotado de um pesadelo compartilhado. É o ceifador de amarelo, sussurrou o Sr. Osório, um ancião de olhos cansados, enquanto eu o entrevistava na varanda de sua casa. A voz dele era um sopro, mas as palavras cortaram ar gelado, uma lenda antiga, um espírito que cobra dívidas. Ele disse que aparecia em sonhos coletivos. Sempre antes de um grande infortúnio ou um desaparecimento, meu estômago revirou. Os dias que se seguiram foram um tormento. Meus próprios sonhos viraram cenas de terror. O homem de casaco amarelo não ficava mais parado, ele se movia, apontava para o horizonte, para algo que eu não via, sussurrava. Eu não entendia as palavras, mas senti o peso delas. Como pedras na alma, e não era só nos sonhos, as pessoas começaram a vê-lo acordadas, sombras nas janelas, reflexos distorcidos em poças de água, um vulto amarelo sumindo na esquina. O pânico cresceu. Uma criança pequena, com os olhos arregalados de medo, desenhou o homem um sorriso largo e macabro, sem olhos, só a escuridão. Eu não conseguia parar de tremer. Eu precisava de uma explicação lógica, uma história de família, alguma coisa. Achei registros antigos, uma família isolada, excêntrica, que usava roupas amarelas, uma pista, pensei. E corri atrás, mas era só isso, lenda local, e história sem pé nem cabeça. Nada que explicasse o terror. A cidade virou um fantasma, escolas fechadas, comércio vazio. O medo escorria pelas paredes. Dona Clara, uma senhora frágil, vizinha do senhor Osório, foi encontrada em estado catatônico, os olhos fixos, sem vida, murmurando sem parar, uma única palavra. Repetida a exaustão, o precipício, eu sentia que estávamos perdendo o controle, a escuridão estava engolindo Vale Esquecido. O ar em Vale Esquecido ficou denso. Pesado, eu sentia cada respiração,
Como um esforço, Dona Clara, em seu delírio, apenas sussurrava ao precipício aquela palavra, um eco frio martelava na minha cabeça, e eu precisava de respostas. E rápido, eu comecei pelo único lugar lógico, ou talvez o mais ilógico de todos, o cemitério, um lugar antigo e esquecido. Onde as cruzes tombavam e a grama alta engolia os nomes, o silêncio ali era diferente, não era paz, mas uma espera tensa. Eu andava entre os túmulos, sentindo um arrepio na nuca a cada passo. Foi então que vi uma lápide simples, quase rude, afastada das outras e sem nome, apenas uma data, final do século XIX, e uma inscrição gravada de forma tosca, mas legível o que foi roubado. Será cobrado. Meu coração disparou ao ler a inscrição cobrança, dívida, exatamente o que o Sr. Osório havia mencionado e ali, agarrado à base da pedra. Encontrei um pedaço de tecido amarelo velho, desbotado, mas inconfundível, um fragmento de casaco. Voltei correndo para o Sr. Osório, o pedaço de tecido em minha mão trêmula. Ele me olhou. Seus olhos marejados de um medo antigo. A lenda, ele disse. Não era apenas uma lenda, era a verdade. Há gerações. Os fundadores de Vale Esquecido não construíram a cidade e eles a roubaram de um prospector solitário, Elias, um homem conhecido por seu casaco de óleo amarelo. Elias havia encontrado uma jazida de ouro, rica, inimaginável, mas a cobiça falou mais alto. E eles o traíram, levaram-no ao abismo, ao precipício dos meus sonhos. Dos sonhos de todos, e o empurraram, um segredo enterrado, assim como o ouro, o ceifador de amarelo, era Elias, seu espírito preso e sedento por justiça. A construção da nova cerca no cemitério, a perturbação da terra, foi o que o despertou. Sua paz havia sido quebrada, e agora ele cobrava. A noite caiu, e com ela o terror se intensificou. Eu sabia a verdade, mas isso só me fez um alvo. Sonhei com Elias, ele não estava mais parado. Estava perto, me puxava, suas mãos invisíveis, frias como a morte, agarravam meus pulsos. Me arrastando para a beira do precipício, eu gritei, me debati, mas ele era implacável. Acordei suada, ofegante, e então senti marcas geladas nos meus pulsos. Como se cordas invisíveis tivessem me amarrado durante o sono, a cidade estava desmoronando, pois Elias não estava apenas assombrando, ele estava drenando. Pequenos infortúnios viraram tragédias, doenças repentinas abatiam as pessoas. Uma sensação de que algo estava sendo tomado deles, uma energia vital que simplesmente desaparecia. Dona Clara piorava a cada hora, sua vida escorrendo como areia entre os dedos. Outros idosos, descendentes dos fundadores, começaram a definhar, seus olhos perdiam o brilho. Seus corpos secavam. Elias não queria apenas vingança, ele queria tudo. A dívida paga em carne, em vida, em desespero. E eu estava no meio dessa cobrança macabra. Eu era a próxima na lista. A morte me rondava, gélida, insistente, mas eu tinha uma última chance. Elias não queria só vingança, mas paz, a verdade, a memória roubada. Eu senti isso. Como uma pontada na alma, enquanto o frio dele ainda marcava meus pulsos, a cidade definhava, as pessoas, pálidas, murmuravam. Eu encarei os descendentes dos fundadores, alguns com rostos conhecidos, outros figuras influentes. Eles me viram com desconfiança. Mas o medo era maior, o terror de Elias sugava a vida de todos, argumentei. Falei da dívida. Do que estava sendo cobrado não era ouro, mas a honra, a verdade que eles precisavam encarar. Eles cederam, afinal, não havia escolha. Juntos, fomos para o precipício, aquele abismo na mata. O mesmo dos meus sonhos, do terror coletivo. O ar ali era denso. Pesado, sentia a presença dele, enquanto o vento uivava, um lamento antigo. Eu procurei, cavei, e então vi semi-enterrado, um baú velho e corroído. Eu o abri, lá dentro, o ouro brilhava. Mas com um brilho mórbido, junto aos pertences de Elias, uma bússola quebrada,
um cachimbo e o diário pequeno, encadernado em couro, as páginas amareladas, a letra miúda e desesperada, contava a história da traição, o fim no abismo. O silêncio era total. Os moradores, parados, observavam. Eu peguei o diário, minhas mãos tremiam. Mas minha voz não podia falhar enquanto eu lia cada palavra: a dor de Elias, a traição dos homens que ele chamava de amigos, a queda, a promessa de que ele voltaria para cobrar. A verdade nua e crua ecoou pelo precipício, um murmúrio de culpa se espalhou. O ouro foi simbolicamente devolvido à terra, jogado de volta ao abismo, a escuridão que engoliu Elias. Uma simples lápide foi erguida ali mesmo, na beira do precipício, sem nome. Mas com a inscrição Elias, a verdade foi revelada, a dívida paga. Foi então que ele surgiu. No limite do abismo, o homem do casaco amarelo, não mais uma sombra, mas uma figura translúcida. Seus olhos, antes vazios, agora tinham uma luz estranha. Não era ódio, e sim resignação e paz. Uma paz gélida, mas real. Ele nos olhou. A minha lápide, ele se desfez lentamente em uma névoa amarela que subiu pelo ar, dissipou-se, sumiu, o vento cessou, o peso no ar se foi. Os sonhos pararam abruptamente e a névoa de medo que sufocava, vale esquecido, se dissipou. A cidade nunca mais seria a mesma, as cicatrizes ficariam. Mas havia uma nova fundação na verdade e na honestidade. Eu encerrei minha reportagem para a crônica diária, de volta ao precipício, agora em paz, olhei o horizonte, o sol se pondo. Algumas dívidas, pensei, transcendem o tempo, dívidas de sangue, de ouro, de honra. Só a verdade pode saldá-las, trazendo paz aos vivos e aos mortos. A câmera se afastou, mostrando a lápide de Elias, iluminada pelos últimos raios de sol, um lembrete silencioso. E você, o que faria diante de um passado tão sombrio? Deixe sua opinião nos comentários. Se você chegou até aqui, se essa história te prendeu, já deixa o like para eu saber que quer mais mistérios como esse. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma crônica diária. Temos histórias novas todos os dias, 2 vezes ao dia. Até a próxima!